muito bom dia, bem-vindo a mais um devocional. Eu sou a pastora Dani Guimarães e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do livro O Discípulo de Juan Carlos Ortiz. Nós temos vivido momentos bem especiais focando o nosso devocional nesse livro que tem ensinado muitas coisas, tem dado um puxãozinho de orelha de vez em quando, a gente voltar ao verdadeiro evangelho, onde Jesus é o centro, e a gente nutrir as pessoas com a palavra viva, a palavra verdadeira. Então, se você é novo por aqui, está assistindo esse capítulo pela primeira vez, quero dizer que tem 12 outros capítulos que já estão gravados, estão por aí. Você está me assistindo no Instagram, você está me assistindo no YouTube, mas eu quero que você assista desde o primeiro, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Compartilhe com as pessoas que você ama, curta, porque isso faz com que as plataformas entendam que esse conteúdo é importante, que ele faz diferença na tua vida e ele distribui para outras pessoas. Então, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém, apenas às vezes se inscrevendo no canal, às vezes compartilhando, às vezes curtindo, isso já faz diferença, você já está fazendo o reino de Deus, né? Você já está trazendo para alguém a oportunidade de também conhecer a palavra dele. Que legal, né? Às vezes você pensa, eu não fiz nada. Senhor, eu não me uso, eu não faço nada por teu nome. Às vezes compartilhando um vídeo, curtindo, se inscrevendo, você já está fazendo com que a plataforma faça coisas por você. Então, você já foi canal. Então, que legal, né? E a partir do capítulo 11, a gente começou a falar sobre odres novos. Não adianta a gente querer vinho novo se a gente não trocar as nossas vestes, o nosso jeito, os nossos odres, né, para receber esse vinho novo. Ontem falamos sobre a diferença entre ser uma banca de frutas e uma árvore frutífera, né? Então, assim, tem muita diferença nisso. A gente falou muito pouco sobre isso, daria uma pregação, assim, inteira. Quem sabe um dia, né? Mas você é árvore, você sabe o fruto que você tem que dar. Você não é banca de frutas que você fica recebendo qualquer fruto de qualquer pessoa e distribuindo. Você produz e você sabe a fonte. Tá? Então, as pessoas que vêm buscar algum alimento com você, eles sabem o que ele vem buscar. Ele vem buscar um específico. Então, você tem que ser fonte de uma única palavra, a palavra de Deus. E hoje, no capítulo 13, nós vamos falar sobre a diferença entre membros ou discípulos. Só pelo título eu já percebo que vai ter alguns puxões de orelha hoje por aqui. Mas amém, que bom, porque Deus corrige aquilo que Ele ama. Nós corrigimos os filhos porque a gente ama. Então, eu adoro quando Ele faz esse puxãozinho de orelha. Então, o que a gente sempre faz? A gente sempre lê o capítulo juntos, né? Por quê? Porque eu quero que você tenha a sua interpretação também, não somente a minha. Eu realmente leio, então às vezes é um pouquinho mais demorado, às vezes demora uns 15 minutinhos aí para ler, mas depois você acelera o vídeo, se você já tem, você pula para a gente ir para a parte final, que a gente faz realmente com os comentários e faz uma oração juntos, né? Não deixe de orar junto comigo, não, fica até o final, para que eu possa te ajudar a abençoar seu dia hoje. Então, o versículo da Bíblia que é base para o capítulo 13, está em 1 Pedro 2, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Então, a gente já tem um propósito nessa terra. Nós somos edificados como casa espiritual. Para quê? Para sermos sacerdócio santo. Então, você acha que você não tem... Deus, eu não sei por que eu nasci, não tem motivo de você nascer. Sim, você tem um propósito. Você é sacerdócio santo. Você foi edificado para isso. Se ao menos essa declaração de Pedro pudesse ser aplicada aos crentes de hoje em dia. E em alguns lugares talvez possa, mas o mais comum é a igreja não ser uma casa espiritual, mas apenas uma pilha de tijolos soltos, viu? Já começa assim, né? Da largada, puxando de orelha. Mas existe uma grande diferença entre uma e outra. Cada membro da congregação é um tijolo e todos nós nos esforçamos arduamente para conseguir mais tijolos. Até o pastor trabalha em evangelismo.
no intento de levar mais tijolos para o local da construção. Mas existe um problema com este material solto. Os tijolos podem ser roubados. O pastor e o pessoal da igreja têm que estar sempre atentos, pois alguém de outra igreja pode vir e roubar alguns tijolos do seu lote. E, na verdade, estão todos tão atarefados nisso que o edifício nunca é construído. Nós somos a alvenaria de Deus, mas ainda não fomos assentados no lugar devido, em seu edifício, para que possamos sustentar nossa parte da responsabilidade e fortalecer a estrutura. Se tivéssemos sido colocados no lugar, saberíamos quais os tijolos que estão abaixo de nós e quais os que estão acima, e saberíamos como nos relacionar uns com os outros. Mas, atualmente, o que fazemos é ficar o tempo todo vigiando uns aos outros. Temos tanto medo de alguém escapulir, e enquanto isso esquecemos dos perdidos que se encontram lá fora, ao frio, procurando uma casa aquecida que os abrigue. Se o pastor pensa em nos pegar e colocar em nosso lugar do edifício, nós resistimos. A igreja tem que funcionar democraticamente, nós dizemos. Não nos submetemos a pessoa alguma. Submetemos-nos somente ao voto da maioria. E, por vezes, nem a ele. Já ouvi crentes dizerem orgulhosamente: eu não sigo a homem algum, eu sigo a Cristo. Tal afirmação pode parecer muito espiritual, mas na realidade é um terrível engano. Significa que a pessoa quer fazer a própria vontade. Ela nem sabe o que significa seguir a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós, os pastores, às vezes tememos dizer isso, porque não estamos vivendo como devíamos, e por isso o que falamos é: não olhe para mim, irmão, siga a Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu já tentei e não consegui, agora tente você. Não admira que os leigos se sintam desencorajados se o pastor não consegue fazer aquilo que a Bíblia diz. Quem conseguirá? Paulo não tinha medo de colocar-se como modelo a ser imitado. Ele disse o seguinte aos filipenses: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso pode não ser muito democrático, mas dá como resultado a edificação de um prédio forte. A razão por que isso dá certo é que se baseia no princípio da multiplicação. Certa vez, uma senhora idosa apresentou-me uma moça. Esta jovem é minha neta, disse ela. É mesmo? Indaguei. É, e eu já tenho bisnetos, informou ela. E uma delas já tem 15 anos. Se ela se casar breve, eu posso até chegar a ver meus trinetos. Quantos filhos a senhora teve? Perguntei. 6. E quantos netos? 36. E quantos bisnetos? Não sei, respondeu ela. Eu nunca contei. Na mesma proporção, ela poderia ter 216 bisnetos e 1.296 trinetos. E a sua família era realmente notável. Um dos filhos era médico, outro advogado, 2 fazendeiros, um deles era motorista de praça. Entre seus netos contavam engenheiros e muitos outros profissionais liberais. Se eu lhe perguntasse, e como foi que a senhora conseguiu criar uma família tão numerosa? Isso é, alimentar bem todos eles, vesti-los bem, dar-lhes boa educação escolar. Ela teria respondido: mas eu não criei todos, criei apenas 6. Nós não aplicamos esse processo de multiplicação na igreja. O pobre do pastor tem que tomar conta de todos, e aí é que está o problema. Se quisermos crescer e expandir e assentar os tijolos para edificar o edifício, temos que modificar esse estado de coisas. Temos que fazer discípulos para que esses possam fazer outros discípulos. Temos que ser pais e não diretores de orfanato. Foi assim que Jesus agiu. E não foi ele o melhor pastor que já existiu? Entretanto, ele cuidou apenas de 12 homens. O verso de Mateus 9,36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Não era ele o bom pastor? Sim, ele era. Mas um pastor não pode ocupar-se de um ilimitado número de ovelhas, mesmo que esse pastor seja Jesus. Se ele não pôde fazer mais do que 12 discípulos de uma vez, como é que eu posso? Jesus colocou no edifício. Quando partiu, eles já sabiam o que fazer.
sair para formar outros discípulos, assim como Jesus fizera com eles. Então, eles partiram e começaram a ensinar e a testemunhar de casa em casa, em pequenos grupos. Nós não fazemos assim na igreja moderna. Aos domingos, nós reunimos todos no refeitório do orfanato, dizendo: atenção, abram todos a boca, aí vai o almoço. E depois atiramos-lhes o alimento a todos eles de uma vez. E no final dizemos: adeus, estão dispensados, até o próximo domingo. Isso não é modo de alimentar crianças. Temos que tomar cada uma no colo, uma a uma, colocar o bico da mamadeira em sua boca. Depois que ela cresce um pouco mais, já começa a alimentar-se sozinha e, por fim, poderá até ajudar a preparar a mamadeira para os mais novos. Ela já ocupa a sua própria posição de desenvolvimento dentro da família. Assim, trata-se de um ministério de edificação, de construção e não de ama seca. Naturalmente, temos que perguntar a nós mesmos o que é que estamos edificando. Uma denominação? Descobri que eu já havia feito isso por vários anos. Nas convenções, eu tinha muito orgulho das realizações do meu grupo. Era um outro reinozinho pequeno. Então, eu compreendi que Paulo não conclama a trabalhar em prol da edificação do corpo de Cristo. Então, eu compreendi que Paulo nos conclama a trabalhar em prol da edificação do corpo de Cristo. Nós não entendemos isso hoje em dia. Não pensamos em termos do corpo de Cristo como um todo. Pensamos em termos de partes do corpo. A parte batista, a parte presbiteriana, a parte da assembleia, etc. E temos a pretensão de pensar que aquela parte é o todo. Paulo disse aos coríntios que era um erro muito grave comer e beber sem discernir o corpo. O pão único da ceia do Senhor significa que, apesar de sermos muitos, somos um. Mas como podemos edificar algo que não entendemos? Não podemos e não estamos edificando. Em vez disso, estamos edificando nossos próprios reinos, denominações e programas às expensas de outras partes do corpo. Nós estamos loucos. Se alguém vir um homem cortando o próprio pé com uma faca, dirá: que loucura é essa que você está fazendo? Estou cortando meu pé. Por quê? Porque este pé pisou no outro, e o outro disse: corte. Esse homem perdeu o juízo. Ele não tem discernimento para ver que os dois pés pertencem ao mesmo corpo. Às vezes, quando estamos comendo, mordemos a língua. Ai, que dor! Mas ninguém resolve extrair todos os dentes por causa disso. A língua, embora possa falar, ela não se vira para nós e diz: vamos nos livrar dos dentes. Está claro que os dentes pertencem ao corpo. Ouçam, nós precisamos compreender o que o corpo de Cristo é. Temos que parar de fazer loucuras com nós mesmos, falando uns contra os outros. Não é de se surpreender que soframos tanto. Não é de se admirar que a igreja esteja tão fraca e perdendo sangue. Os homens que mataram o corpo físico de Cristo, Pôncio Pilatos, os executores romanos e os sacerdotes judeus. Pelo menos tinham um objetivo em mira. Foi um ato terrível, mas pelo menos resultou no fato de Jesus pagar pelos nossos pecados. Mas qual é o nosso propósito ao perseguir o corpo espiritual de Cristo? Qual é o nosso motivo para crucificar, ferir e dividir o corpo? Bom dia, Lari. Não o temos, e nosso castigo por fazermos tal coisa será mais severo que o de Pôncio Pilatos ou Judas. Puxão de orelha de novo. Talvez a ceia do Senhor possa ensinar-nos a amar e respeitar e edificar o corpo de Cristo. Todo o corpo. Se não aprendemos isso, estamos loucos. O corpo todo precisa, como dizem os americanos, ficar juntos. Os braços e pernas precisam estar solidariamente interligados, porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Já mencionei anteriormente a passagem de Efésios 4, 11 ao 15. O verso 16 fala de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em mesmo amor. Deixe-me enfatizar bem isso. Se os membros não estão ajustados e consolidados, eles não formam um corpo.
são apenas um conjunto de vários membros. O que significa ser membro da igreja hoje em dia? Quase todas as igrejas fazem 3 exigências. O membro deve frequentar reuniões, deve contribuir e deve ter um bom caráter. Se esses 3 requisitos estão satisfeitos, ele é considerado um bom membro da igreja. Então, ele é como um sócio de um clube qualquer, frequenta a sede, paga as mensalidades, procura não envergonhar sua congregação. Mas não estamos lá. Mas quando estamos lá em Buenos Aires, começamos a procurar essas coisas nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, mas nós não encontramos. Na verdade, não encontramos a palavra membro em lugar nenhum. Não encontramos em nenhum registro da igreja primitiva um lugar onde se narrasse que eles aceitaram membros na igreja, ou tivesse realizado uma cerimônia especial ou coisa semelhante. Mas no livro de Atos encontramos outra palavra que realmente revolucionou nossa vida e a nossa igreja. A palavra discípulo. E indagamos de nós mesmos o que era um discípulo. Não era o que chamamos membro da igreja. Um discípulo é uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre. E depois ele próprio comunica a outros a vida que tem. Portanto, o discipulado não consiste em uma transmissão de conhecimento, de informações. É uma transmissão de vida. Foi por isso que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ser discipulado não é apenas aprender o que o mestre sabe, é chegar a ser como ele é. É por isso que a Bíblia diz que temos que fazer discípulos. Isso implica em algo mais do que apenas falar com eles, ou ganhá-los ou instruí-los. Fazer um discípulo significa formar uma duplicata sua. Obviamente, então, o mestre tem que ser ele também um discípulo. A visão atual do significado do discipular permite brigar com a esposa à mesa do café e depois ir para a igreja pregar a respeito do amor no lar. Mas no método de fazer discípulos, não podemos agir assim. Os discípulos ficam mais tempo conosco. Eles entram em nossa casa, veem como é que nós vivemos, e é desse modo que passam a nos imitar. Suponhamos que uma pessoa viajasse comigo durante uma semana e depois dissesse: olha aqui, Juan Carlos, você é um mestre, por favor, marque comigo uma hora para ensinar-me algumas coisas. Eu responderia: se não aprendeu nada estando em minha companhia 7 dias, não tenho mais nada para te ensinar. Discipular não é só falar, é viver. Vamos pensar um pouco acerca das 3 dimensões do ensino: revelação, formação e informação. A revelação é algo que somente Deus pode te dar. Eu poderia descrever para meus ouvintes na cidade do Rio de Janeiro, falando da atmosfera do lugar, da Bahia, de Guanabara, do Pão de Açúcar, e mesmo assim eles não poderiam dizer que conhecem o Rio. Eles sabem alguma coisa a respeito dele, mas realmente só conheceriam a cidade quando fossem lá e ela se revelasse para eles. Da mesma forma, Deus tem que revelar-se a nós, face a face, para que possamos dizer que o conhecemos. Na realidade, qualquer descrição que eu fizesse do Rio de Janeiro representaria apenas a menor dimensão do ensino, que é só a informação. É o modo que usávamos para ensinar em nossa escola dominical na igreja. Quantos livros contém a Bíblia? Qual salmo fala do bom pastor? Sempre pergunta e resposta. E assim por diante, recebemos informações acerca de Abraão, Moisés, sobre o céu, o inferno, sobre anjos e demônios, sobre a queda de Satanás e a segunda vinda de Cristo. Dar informação em si não é errado, mas é a mais elementar forma de ensino. Tudo o que ela faz é despertar nosso interesse para conhecer e experimentar as coisas que vocês nos falam. Infelizmente, nós fizemos da informação um fim em si mesmo. Conhecer e memorizar as palavras da Bíblia tornou-se nosso único objetivo. O mais estranho é que Jesus quase nunca usou esse método. Nunca vemos Jesus dando aos discípulos um estudo bíblico. Não conseguimos imaginá-lo dizendo: não se esqueçam que amanhã temos um culto das 8 às 9. De 9 às 10 estudaremos os profetas menores. Das 10 às 11 veremos os livros poéticos e depois, das 11 ao meio-dia, teremos aula de homilética e hermenêutica. No entanto, ele estava preparando os melhores ministros da história que já viu. Como é que ele pôde ignorar matérias tão importantes? Será que alguém pode imaginá-lo dizendo: agora vamos estudar o livro de Jeremias? De acordo com a alta crítica, Jeremias é um mito.
Ele realmente não existiu. Ou, então, se ele existiu, não foi o autor desse livro. Nunca. Jesus não tinha tempo a perder, ele usava linguagem simples, clara e concreta. Muitos de nós queremos ser assim em nosso estudo bíblico, mas sempre acabamos confundindo as coisas. Certa vez convidaram-me para ensinar o livro de Romanos na Escola Bíblica Argentina. Como considero o livro de Romanos grandemente importante, achei que ele deveria ser analisado, verso por verso. E foi o que eu fiz. Levei o ano todo para estudar o livro até o fim. Quando terminamos, não creio que ele soubesse o que a Epístola aos Romanos tensionava a dizer. Suponhamos que eu escrevia ao pastor uma carta assim: Prezado Billy, estou escrevendo de Roma, onde acabo de chegar com minha esposa e filhos. Até o momento nós já vimos, e por aí vou, e acabo escrevendo uma longa carta. Ele recebe a carta e no domingo seguinte vai à igreja e diz: Amigos, recebemos uma carta do irmão Juan e agora dedicamos os próximos 3 meses ao estudo dela. A carta começa dizendo: Prezado Billy. No grego, a palavra prezado significa uma pessoa a quem amamos. Ele se dirige a mim como uma pessoa que ele preza. Posso imaginar o irmão Juan pegando a pena e escrevendo prezado. Seu coração está transbordante de amor. Sua esposa, que se acha ao seu lado, também compartilha dos seus sentimentos. Prezados irmãos, como é que os irmãos escrevem suas cartas? Iniciam com a palavra prezado? Vamos todos, de hoje em diante, agir sempre assim. Prezado Billy. Ele me chamou pelo meu nome, ele me conhece, está interessado em mim pessoalmente. E você? Você chama as pessoas pelo nome, demonstrando assim que você as conhece? Estou escrevendo de Roma. Ele próprio escreve para nós. Nós não está nos escrevendo através de uma secretária, mas escreve para nós o seu próprio punho. Bem, hoje vamos parar por aqui. No domingo que vem continuamos a estudar a carta do pastor Juan. E no domingo seguinte, estou escrevendo de Roma. Ah, é uma cidade fundada por Rômulo e Remo, 2 homens que na infância foram amamentados por uma loba. É a capital do Império Romano, onde viveram os Césares. Todos se lembram que mais tarde o Império se dividiu em 2 partes, oriental e ocidental, e por fim desintegrou-se. Passamos agora ao verso seguinte. E o povo da igreja dirá: como o nosso pastor é profundo, ele passa 2 ou 3 domingos somente em um verso. Que maravilha! Em 3 meses depois, terão terminado o estudo da carta, mas Inês saberá o que ela disse. É assim que ensinamos a Bíblia. Vai ser interessante quando chegarmos ao céu e Paulo agarrar pelos nossos braços e nós, professores e mestres, dizer: Venha cá, quero ter uma conversa com você. Eu nunca escrevi aquilo que você disse que escrevi. Nós gostamos de impressionar os outros com o montante de conhecimento que possuímos acerca de um verso bíblico. Pensamos estar sendo profundos, mas será que alguém realmente entende o que estamos dizendo? Eu duvido. Nós estamos preocupados em passar informação, mas Jesus estava mais interessado na formação. Precisamos aprender com ele a fazer discípulos. O capítulo 13 nos chama a atenção sobre passar informação, criar membros, pessoas que estão ali, mas sendo alimentadas do quê? Sendo alimentadas da palavra, sendo alimentadas de algo que faz o crescimento delas, ou que só gera informação, só gera mais conhecimento, como se ela sentasse no banco de uma escola e agora vamos estudar, sabe? Memorize, memorize, memorize. E quando ele compara que Jesus nunca fez isso, Jesus usava parábolas para que a pessoa colocasse na vida dela o ensinamento que ele quer. E quando ele diz também que o discípulo faz discípulo, um cuida do outro, é algo que nos leva a pensar, poxa, se eu cresci, eu tenho que ajudar quem ainda está no começo. Se eu entendi o que Jesus quis dizer, se eu entendi o que é fonte de vida, eu tenho que ajudar quem ainda está começando a entender e não esperar só que o meu pastor faça isso, só que o meu líder faça isso, só que alguém faça isso. Com certeza existe algo dentro de você que vai alimentar outra pessoa. Existe, às vezes, uma palavra sua que alguém está precisando ouvir. Por quê? Porque às vezes você está num degrau de intimidade com Deus um pouco maior. Você já tem alimento dentro de você para olhar para o outro e falar, cara, vem aqui. Irmão, vem aqui. Tem uma coisa que eu quero te contar, uma experiência que eu tive, sabe? Jesus sempre
contava o que ele queria, né, o ensinamento, mostrando experiências de pessoas. Olha, tinha um homem que fazia assim. Então, quando você contar a história, quando você contar a experiência, a pessoa consegue aplicar aquilo na vida dela. Ela consegue realmente sair dessa conversa entendendo o que você quis dizer para a vida dela. Ela não acha que você deu uma informação para ela. Tá? Esse momento que nós estamos aqui de devocional, eu não estou te passando informações sobre o livro. Porque se fosse informações sobre o livro, eu falava para você, olha, gente, é um livro pequenininho, fininho, não desce caro. Sabe? O livro fala sobre isso, sobre aquilo, vai lá, compra e lê e tenha a tua experiência. Mas não, eu quero compartilhar com você algo para que seja aplicável na sua vida, não seja só informação. Bom, por que eu falo isso? Porque um dia eu li e mudou a minha vida. Ou seja, primeiro eu fui discipulada por ele. E agora eu estou fazendo aqui com você, estou passando para você algo que eu acredito que vai também fazer diferença na sua vida. Isso é discipular. Não preciso ter célula, não preciso estar numa igreja de célula. Eu preciso só o que eu recebi de Jesus, eu também passar. Se é para uma, se é para duas, se é para 10, não é isso que faz diferença. O que faz diferença é que quem andar comigo, quem estiver perto de mim, ela tem que ver tudo isso que eu falo que eu aprendi sendo aplicado na minha vida. Como Paulo diz, sejam imitadores, né, meus imitadores, porque eu estou imitando a Jesus. Agora, quando você fala assim, olha, a palavra diz isso, mas não é bem assim que eu consigo aplicar na minha vida, você está dizendo para a pessoa, olha, é tão difícil que nem eu estou conseguindo, e eu quero te ensinar. Então, imagina você que está começando a aprender agora. Então, isso que ele fala quando é para ser discípulo. Discípulo, você está criando alguém parecido com você. Então, isso é bem sério. Por quê? Porque essa pessoa vai se espelhar em você. Essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim, puxa, o que a Dani faria nesse momento? Então, é bem desafiador. Por quê? Porque nós somos humanos, só que a gente usa isso às vezes como desculpa. Ah, não olha para mim, porque eu sou humana, eu sou falha. A pessoa que está começando agora, que está discipulando, ela também é. E ela precisa olhar para você e falar assim, poxa, não tem problema essas falhas. O importante é a essência, o que você está me mostrando com a sua vida. Tá? Isso é muito importante. A gente sempre vai errar, a gente sempre vai ser falho, porque perfeito só tem um. Mas eu não posso justificar minhas falhas dizendo para ele, olha, não olha para mim, não. Por quê? Porque todo mundo que está aprendendo, ela precisa de um modelo, ela precisa de mentores, ela precisa de pessoas que ela fala, poxa, é uma pessoa assim como eu, tem tantas falhas como eu, mas ela chegou lá. Ela chegou lá em quê? Numa posição? Não. Ela chegou lá no jeito de viver. Ela conseguiu viver como ela prega. Então, se ela conseguiu, sendo falha, de vez em quando errando, eu também consigo. Essa que é a ideia, porque Jesus deixou 12. 12 pessoas tão diferentes, né? Depois veio 12, né? Ficou 11, depois Matias veio e acabaram ficando 12 mesmo. São pessoas tão diferentes, com temperamentos tão diferentes. Por quê? Porque nós temos diferenças, nós temos temperamentos diferentes. E você vai se identificar com um deles. Então, Jesus é tão sábio que ele falou, além de ele deixar a Bíblia, né, que é o livro para todo mundo ler, são as orientações dele, ele também deixou 12 pessoas para que você se espelhasse no jeitinho delas, porque uma delas falou assim, não parece comigo, mas tem outra que parece, sabe? Então, você tem que se identificar com seus líderes, você tem que se identificar com seus pastores, né, com seus padres, enfim, não sei qual é o tipo de liderança que você tem. Mas se você não olha para essa pessoa, fala assim, poxa vida, é tão humano quanto eu e consegue, se você não tem esse olhar, é porque você não está conseguindo segui-lo. Ah, eu não posso seguir homens, eu tenho que seguir a Cristo. Sim, Cristo sempre é o que a gente vai seguir. Mas ele deixou 12 para mostrar que a gente tem que mostrar todos os dias, através do nosso exemplo, que é possível, sim. Que eu vou ser perfeita? Não, eu não vou ser perfeita. Mas não é isso que Jesus está pedindo para você. Ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo que você viva o que você prega. Ele está pedindo que você consiga, com o seu jeitinho, da sua maneira, pegar, às vezes, algumas pessoas para que elas conheçam a Cristo. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto dessa pessoa X, eu não gosto do estilo dela.
ela não é obrigada a gostar. Mas pode ser que tenha alguém que goste do seu estilo. Mas ela tem que olhar para a sua vida e falar assim, eu gosto do que ela prega, mas além de tudo, eu gosto do que ela vive. E isso é o que faz, assim, grande diferença. E é isso que eu vejo porque eu atendo pessoas que estão dentro das igrejas. Nas minhas mentorias, nos meus cursos, eu atendo pessoas que estão envolvidas. E o que eu mais ouço é: meu marido é um na igreja e é outro em casa. Ou o marido falando: a minha esposa é uma na igreja e é outra em casa. E é disso que fala o capítulo 13. Você tem que formar discípulos. Discípulos são pessoas parecidas com você. Pessoas que vão imitar você. E você já imaginou? Hoje a reflexão é o que eu te peço. Se as pessoas que estão te ouvindo, as pessoas que você está cuidando, as pessoas que seguem você, se elas te imitarem inteiramente, você acha que elas estão indo para onde? Qual que é a direção que está dando na vida delas? Qual é a transformação que elas estão tendo? Elas podem te imitar completamente? Ou elas podem só seguir as palavras que você fala? Isso é muito sério, isso é muito importante. Isso é algo assim que, desde muito nova, entrou no meu coração. Porque se os meus filhos, o meu esposo, né, as pessoas mais próximas, meus pais, meu irmão, se eles não olharem para mim e falarem, você realmente está vivendo o que você prega, e eles são as pessoas que mais me conhecem, quer dizer que tem algo errado, sabe? Pregar é lindo, é bom passar o que Deus colocou no teu coração, é ótimo, mas às vezes você tem que pregar sem palavras. Meu irmão uma vez falou uma frase, que eu não sei se eu vou saber falar a frase certa, mas ele falou assim, olha, pregue todos os dias. Quando for preciso, use palavras. Mas a maioria das vezes não é palavra, é o jeito que você trata, é vivendo. É a tua vida que vai pregar. Você é uma carta viva. Você, às vezes, é a Bíblia que ó, outra pessoa não vai abrir nunca, né? Tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia na mão e ler. Tem pessoas que nunca vão chegar nesse nível de pegar e ler por conta própria. Mas você pode ser uma Bíblia viva na vida dela todos os dias. Você pode viver o que você prega. E aí sim ela vai ver verdade em você. Ela vai falar assim, olha, a Dani fala o que ela vive. Ela vive o que ela fala. O Jerônimo até fala, Jerônimo Temo, que é uma das pessoas que eu sigo muito para desenvolvimento pessoal, ele fala assim, não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Então, a grande diferença é você estar trazendo membros para uma congregação, pessoas que você convence através de palavras e você faz com que elas se associem a isso aqui, ou você está fazendo discípulos, pessoas que olham para você e falam, vou seguir o mesmo que a Dani segue, porque eu vejo na vida dela transformação, eu vejo no dia a dia dela transformação. E assim como ela conseguiu, eu também consigo, porque assim como ela é humana, de vez em quando erra, eu também erro, mas é possível. A gente tem que mostrar um evangelho vivo, um evangelho que eu vivo, um evangelho que você vive. Amém? Então vamos orar para que a gente chegue a esse nível de mostrar o que a gente vive e não o que a gente prega. Paizinho querido, mais uma vez eu te agradeço. É um puxãozinho de orelha, eu sempre entendo que é uma correção, que é um realinhamento, que é o Senhor nos trazendo de volta para o centro da sua vontade. É o Senhor nos mostrando, ei, eu sei que ao longo da jornada, às vezes você acaba se desviando um pouco do propósito central, mas volta. Assim como um pai preocupado sempre com o filho se está no caminho ou não, o Senhor sempre está nos puxando de volta para que a gente viva o evangelho que a gente prega, para que a gente realmente faça discípulos, que são pessoas que nos imitam, pessoas que podem olhar para a nossa vida e falar, eu sou discípulo dela, por quê? Porque ela vive o que ela prega. E isso traz verdade, o Senhor diz que é só o conhecimento, é só a verdade que faz diferença na vida das pessoas. Nós precisamos ser de verdade, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos viver o Evangelho.
dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. A gente não pode ficar vestindo máscaras. Não é isso o verdadeiro evangelho. Não é isso que faz as pessoas te conhecerem. E se o meu propósito é que elas tenham uma boa vida nessa terra através do teu nome, primeiro eu preciso mostrar que isso é possível, vivendo isso. Primeiro eu preciso mostrar que tudo que eu falo é possível, é bom e agradável, porque primeiro eu entrei nesse nível de viver o que eu prego. Pai, muitas vezes eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente acha que é pesado. Existem várias coisas no mundo oferecendo caminhos diferentes, mas que o Senhor nunca permita, assim como nesse momento o Senhor está nos realinhando, nos reajustando, que a gente sempre lembre de fazer isso, que a gente sempre faça um realinhamento contigo, para que a gente nunca se desvie do seu caminho, para que as pessoas, ao olhar nossa vida, elas queiram o Jesus que nós servimos, porque ele realmente transforma vidas, como a gente fala. Mas primeiro ele tem que ter transformado a mim. Eu preciso ser espelho, eu preciso ser aquilo que eu falo para as pessoas serem. Às vezes é difícil. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que já se decepcionaram com outras pessoas. Mas agora, nesse momento, eu peço que o Senhor liberte o coração delas da mágoa. Porque às vezes a pessoa também não conseguiu. Mas às vezes você estava imitando alguém que não era tão parecido com Jesus e não tão parecido com você. Jesus deixou 12 pessoas tão diferentes para que você se identificasse com uma. Então, se às vezes você não está se identificando com a pessoa que você segue, não desista de Jesus por isso. Às vezes tem alguém que você vai se identificar e essa pessoa vai te apresentar Jesus. Não desista. Se você é a pessoa que quer formar discípulos, porque Jesus pediu para que nós fizéssemos isso, também não desista se você, vez ou outra, cai. Só não permaneça caído. Só não permaneça no erro. Reconheça. Tenha o real arrependimento e volte. As pessoas não vão te abandonar por isso. Elas vão te abandonar se elas virem em você uma máscara. Se elas virem em você mentira. Aí elas vão te abandonar. Mas se elas virem que você caiu, voltou, se arrependeu, não há máscara. A verdade. Que a gente possa ser de verdade a partir de hoje. Que a gente possa realmente dizer, eu posso formar discípulos porque eu vivo o que eu falo. Verdadeiramente tenho certeza que foi isso que Jesus queria de nós. Ele não pediu que a gente trouxesse membros para a igreja, ele pediu para que fizéssemos discípulos, imitando os nossos passos como nós imitamos de Jesus. E para mostrar que somos um, que estamos juntos, que estamos no mesmo barco, e que todos nós temos nossos momentos difíceis, mas não podemos esquecer de quem nós seguimos, quem é a pessoa que a gente foi chamado a falar sobre o nome dele e viver o nome dele. A gente vai fazer a oração do Pai Nosso agora, juntos, em união. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você pegar e seguir alguém, vai além de você gostar ou não da pregação dela. Ah, eu gosto do estilo dessa pessoa, eu gosto do estilo que essa pessoa prega, eu não gosto do estilo dessa pessoa. Não é o estilo da pregação, não é o estilo do jeito que ela fala, é como ela vive. Então, tenha intimidade com algumas pessoas que te ensinam a palavra. Conheça o dia a dia delas, para você realmente se sentir próximo, para você realmente querer aplicar na sua vida o que ela aplicou na vida dela. Amém? E forme discípulos. Tem pessoas olhando para você, se espelhando em você hoje. Então, apresente Jesus a elas, vivendo Jesus. Amém? Então,
Todos os dias, pregue o Evangelho. E só use palavras quando for necessário. Pregue com a sua vida, com o seu dia a dia. Amém? Fiquem com Deus. Muito obrigada por quem conseguiu ficar comigo até o final. Eu espero que realmente edifique a sua vida. E amanhã nos vemos para falar do capítulo 14. Deus abençoe grandemente o seu dia, que você hoje viva bênçãos sobrenaturais, que Deus te surpreenda. Amém?